Boa noite a todos, todas e todos. Eu queria inicialmente saudar, estou meio sem voz, mas vamos lá. Professor Alfredo, amigo e anfitrião, e em nome dele saudar todos os que compõem essa mesa, saudar a nossa equipe da Pró-Reitoria, o nosso pró-reitor Moisés, os dois coordenadores aqui presentes, Zé Newton e Marcos Figueiredo. Por mais cansado que a gente esteja, e essa semana ainda está pior, todo mundo que, além do cansaço, está tenso, né? Enfim, mas a gente participar desse momento é de muita alegria. Para mim, pessoalmente, eu gosto muito de simbologia. Quando a gente assumiu a reitoria, veja bem, a nomenclatura ela não diz por si só tudo que a gente, mas às vezes ela demonstra algumas proposições que tenhamos. Então, quando eu assumi a reitoria em maio de 2020, convidando o professor Moisés a ser o nosso pró-reitor, eu pedi para que a gente acrescentasse uma palavra na pró-reitoria. Nossa pró-reitoria era a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E de imediato a gente passou a ser Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania. Porque eu queria demonstrar que eu não compreendo uma universidade, ela fica incompleta, mesmo sabendo que as origens das universidades vêm a partir do ensino, da formação, depois a pesquisa incorporou-se, só depois da extensão, mas eu não acredito numa universidade que não leve o conhecimento, que não leve a cidadania para a nossa sociedade. E o papel da extensão é fundamental nesse aspecto. Eu gosto também de usar algumas metáforas. Se a gente não valoriza a extensão universitária, é como a gente produzir um perfume, uma essência extremamente cheirosa, como a gente diz aqui no Nordeste, mas deixar esse frasco fechado. Ninguém vai sentir o cheiro. Então, se a gente constrói conhecimento dentro da universidade, faz as pesquisas, a formação, mas a gente não leva, a nossa universidade não está completa, principalmente no aspecto de cidadania. Eu também uso um exemplo, toda vez, e vou fazer isso ainda por muito tempo, quando eu abro uma saudação, eu uso o pronome todos, todas e todes. E já fui questionado sobre isso. Algumas pessoas me perguntam, professor, mas o pronome todos já engloba tudo. Eu disse, englobaria se a gente tivesse uma sociedade justa, sem preconceitos, sem exclusão. Enquanto, e a gente precisa resgatar essa dívida histórica com mulheres, com negros, com índios, com LGBTQI+, então enquanto a gente não tiver uma sociedade justa, igualitária, onde todas e todos e todos têm oportunidade, eu vou permanecer dizendo todas, todos e todos. Talvez um dia a gente tenha nessa situação. Um outro aspecto que eu queria ressaltar, e que a gente está participando, eu acho todos vocês, que é o processo de curricularização da extensão. Acho que é um processo riquíssimo. Eu pude acompanhar alguns seminários que a gente realizou, a Rural tem campus aqui no Recife, no Cabo Santo Agostinho, em Belo Jardim, Serra Talhada. Nós fizemos um seminário em todas essas nossas unidades para esse processo de curricularização. Foi muito rico a integração da nossa Pró-Reitoria de Ensino com a nossa Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania. Por que eu estou falando isso? Não sei se nós estaremos aqui, mas eu acredito que a gente precisa refletir para que no futuro, se a gente quer de fato executar aquela expressão que nós usamos, ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável, talvez no futuro, só para dar um exemplo, por que não pensemos no futuro ter um fórum de pró-reitores de ensino, pesquisa e extensão, em conjunto, de forma holística, não de forma cartesiana. Eu acho que é uma ação que a gente precisa pensar para o futuro. Não é excluir o fórum de extensão, não é excluir o fórum de ensino, não é excluir o fórum de pesquisa. Mas talvez a gente consiga entender essa completude da universidade, essa integralidade, quando a gente realizar, por exemplo, um fórum que fosse conjunto ensino, pesquisa e extensão. Então, eu já deixo para vocês essa provocação. Vou fazer essa provocação. A gente tem, eu acho que o COGRAD daqui a umas semanas, aqui também. Em todos os fóruns, a gente vai buscar essa proposição. E para finalizar, e aí eu digo sempre, desculpem quem pensa diferente, respeito, etc., mas o meu lugar de fala
em qualquer evento que eu estou indo, eu tenho que terminar tocando em algo que é fundamental e transcende tudo que está acontecendo aqui, que é a percepção de que educação e ciência são os únicos caminhos para o desenvolvimento de uma nação e para a redução das desigualdades. Não tem outro caminho. E gosto de reforçar dizendo que isso não é opinião, é uma análise da história da humanidade. Nenhum país se desenvolveu e reduziu desigualdades sociais senão com políticas permanentes, políticas de Estado, políticas públicas sérias, em todos os momentos. Quando a gente vai olhar os diversos países, a gente entende essa percepção. E a gente está, como no início, na semana talvez mais importante de nossas vidas. Eu não tenho a mínima dúvida. E aí eu deixo uma provocação. Se a gente quer defender a universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, socialmente referenciada, tudo que a gente entenda, a gente não pode ser omisso. Democracia, educação e ciência não se defende com omissão, se defende com ação. Então, essa semana, a gente precisa ser atuante. Não adianta a gente ficar só torcendo. A gente tem que jogar. A gente tem que entrar em campo para que a gente possa garantir que a gente tenha um país para o ano, especialmente uma universidade pública como a nossa. Eu tenho dito, Alfredo, que eu não sei, dependendo do resultado dessas eleições, se nós teremos uma universidade para o ano no formato que a gente tem. Pode ter um outro formato, que não é o que eu não acredito. Então, que a gente possa, nesse momento, sermos, não gosto de estar soldado não, porque parece outra coisa, mas que sejamos cidadãos combativos nessa semana para que a gente possa ter no futuro, no nosso caso, uma universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Então, parabéns à organização do evento, sucesso, tá bom? Boa noite a todos, todas e todos.